Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês nessa aula aqui a nossa segunda parte da série de estruturas condicionais disponível na linguagem Python, tá certo? Então nós vamos falar sobre as estruturas condicionais aninhada, e aqui nós temos uma característica que é peculiar da linguagem Python, no caso a utilização do elif, tá certo? Então, se eu tiver aí uma estrutura condicional com mais de duas tomadas de decisão, nós podemos inserir aí uma terceira opção, que é a utilização do elif. Então, vamos abrir aqui o PyCharm no computador, que eu quero apresentar para vocês aí as estruturas condicionais aninhadas que nós temos disponível na linguagem Python. Então, vamos começar aqui as nossas estruturas condicionais aninhadas no Python. Eu já estou com o meu PyCharm aqui aberto. Eu vou abrir aqui o meu projeto Aulas Python. Lembrando que na aula passada eu comentei aqui sobre as estruturas lógicas. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver a aula, tá certo? E como nós vamos dar continuidade aqui na parte de estruturas condicionais, eu vou abrir aqui o meu projeto, né, sobre as estruturas condicionais. Lembrando que na aula passada nós comentamos da estrutura condicional simples e também das estruturas condicional aqui composta, tá certo? E agora nós vamos falar sobre as estruturas condicionais aninhada. Então, eu vou pegar esse meu código aqui que nós finalizamos aí na aula passada e vou colocar ele aqui em comentário, tá certo? Para que nós possamos agora começar então a falar aqui das minhas estruturas condicionais aninhadas, tá certo, pessoal? Então, aqui então nós vamos começar a falar da ideia que nós temos aí tipicamente específico aqui da linguagem Python, que é a utilização do elif. Então, eu vou fazer aqui o nosso primeiro caso, que vai ser o nosso exemplo 3, né? Seguindo ali a ordem da aula passada, sobre as estruturas condicionais. Então, vamos comentar aqui sobre a verificação aqui, por exemplo, da idade de uma pessoa, questão se ela é maior de idade ou não. Então, eu vou colocar aqui, ó, verificação de idade, certo? Nós fizemos no nosso primeiro exemplo só a verificação da maioridade aqui com a utilização aqui de uma idade maior ou igual a 21 anos. No caso aqui, verificação da idade se a pessoa tem, por exemplo, 18 anos, ou se ela é menor de 18, maior de 18. Então, eu posso, por exemplo, aqui chamar uma variável chamada idade. Essa idade vai ser do tipo inteiro, de input, aqui no caso, e eu vou pedir para que o usuário, por exemplo, né, forneça para a gente aqui, ó, qual, ou melhor, né, digite a sua idade, tá certo? Posso colocar dessa forma aqui. E agora eu já posso, então, fazer aqui a verificação da minha estrutura condicional aqui da seguinte maneira. Eu vou utilizar aqui o if, né? E perguntar, por exemplo, aqui, ó, se idade ela é, por exemplo, menor de 18. Dois pontos, né? E aqui nós vamos ter a indentação aqui para que eu possa colocar aqui um print, né? Com a utilização aqui para mostrar uma saída na tela, que, por exemplo, o usuário, você, né? Você é menor de idade, tá? Colocar dessa forma. Se fosse uma estrutura condicional composta, eu poderia já colocar aqui diretamente o else, né? Se não, no caso ali, né? Eu poderia colocar aqui print, falar que o usuário, por exemplo, você é maior de idade. Então, esse meu programa aqui, ele funciona, tá certo? No caso aqui, posso rodar ele, botão direito aqui em cima de estruturas condicionais, run estruturas condicionais, e aqui eu posso, por exemplo, se
pessoa tiver 15 anos, no caso, né, ele vai mostrar para a gente aqui que você é menor. Rodando novamente, se eu colocar aqui, por exemplo, uma idade de 20 anos, né, ele vai falar que você é maior de idade, tá certo? Só que se a pessoa aqui, no caso, ela tiver 18 anos, né, aí ele vai colocar que você já é maior de idade. Então, o programa aqui funciona normalmente, mas eu posso colocar uma estrutura aqui para me poder falar que a pessoa ela, ela já atingiu a maioridade, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, eu posso fazer aqui a utilização da estrutura condicional alinhada da seguinte maneira aqui, ó. Se a idade for menor que 18, vai entrar nesse bloco aqui falando que ele é menor de idade. E aqui eu posso utilizar a estrutura do ELIF, por exemplo, seria uma estrutura condicional aninhada e colocar assim, ó, se idade, por exemplo, ela for igual a 18. Veja, aqui nesse caso eu posso aqui colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, que usuário, você, colocar aspas, você acabou de se tornar maior de idade, tá certo? Então veja que agora eu tenho uma estrutura condicional e ela é alinhada, onde eu coloquei aqui mais uma opção com a estrutura do ELIF, tá certo? Então veja que agora, se eu rodar o meu código novamente e colocar, por exemplo, que o usuário ele tem, por exemplo, 14 anos, ele vai entrar no primeiro bloco, né, que você é menor de idade. Rodando aqui novamente, vou colocar aqui, por exemplo, o usuário tem 19 anos, você é maior de idade, mas se, caso, né, o usuário digitar que tem 18 anos, aí ele vai entrar, né, nessa segunda estrutura aqui, ó, esse segundo bloquinho do ELIF, que ele fala que você acabou de tornar maior de idade, né? Então, eu tenho aqui a utilização desse caso da verificação da idade de uma pessoa. Eu posso ter um outro exemplo aqui, ó, e nós vamos colocar isso daqui no nosso comentário ali em cima, para fazermos aqui um outro exemplo com a estrutura condicional alinhada, que é, por exemplo, a classificação de um número. Então, eu vou colocar aqui, ó, exemplo 4, tá certo? E aqui eu vou utilizar, por exemplo, a classificação de um número. Vamos entender como que funciona aqui este problema. Nós vamos verificar se um número, por exemplo, ele é positivo ou negativo, né? Aí a depender do que o usuário, por exemplo, informar. Então, eu vou chamar uma variável do tipo chamada número, aqui no caso. Então, número vai receber uma variável, pode ser do tipo inteira mesmo, vou colocar aqui um int de input, vou pedir para que o usuário digite um número inteiro, o usuário vai entrar para a gente com esse dado, e aqui a gente já pode verificar. Um número, ele é, por exemplo, positivo se ele é maior que zero. Então, ó, se esse número, por exemplo, for maior que zero, né, 2 pontos, então, né, vou colocar aqui print, e vou informar assim, ó, o número é positivo, por exemplo, positivo. Aqui agora eu posso utilizar um ELIF também, um ELIF, e posso colocar assim, ó, se não, né, o ELIF aqui, número, ele for menor que zero, nós sabemos que se trata aí de um número que é negativo. Então, eu posso colocar aqui, ó, print, colocar o número é negativo. Por fim, com a utilização agora do else, que é a minha terceira condição, né? Se o número ele é maior que zero,
ele não é nem maior que zero e nem menor que zero, ele só pode ser o quê? Ele só pode ser zero. Então, ficou a última opção aqui agora, eu não preciso digitar nada. Vou colocar um senão, neste caso, né? Colocar um print, né? No caso, o número é zero, neste caso. Então, aqui eu já posso fazer, então, a minha verificação. Vou rodar aqui esse meu código. Vou digitar aqui um número aqui qualquer que o usuário vai fornecer para a gente, por exemplo, o número 5. Então, veja que o número 5 ele é um número positivo, tá certo? Rodando novamente esse código, e se eu colocar aqui, por exemplo, -3, neste caso, o número é negativo. Se eu digitar o 0, por exemplo, ele não é nem positivo nem negativo, né? O número que eu acabei de digitar aqui no caso, ele é o número 0. Então, veja que eu posso fazer aí a classificação de um número, verificando se esse número ele é positivo ou negativo, ou se ele pode ser um número 0 no caso, tá certo? Então, essa seria uma segunda opção aqui de utilização, por exemplo, de um número para verificar se o número é par, se é par não, se o número é positivo ou se o número ele é negativo ou zero, tá certo? Agora nós podemos fazer aqui mais um exemplo, vou colocar aqui o exemplo 5, que é, por exemplo, a utilização da verificação de nota. Em cursos de pós-graduação como especialização, mestrado, doutorado, né, nós temos ali, de acordo com a nota, uma classificação como A, B ou C e assim por diante. Então, nós podemos fazer aqui um programa para verificar, né, se esse usuário ele tem uma nota que vai classificar ele como A, B, C, D ou F. Ou seja, eu tenho mais de duas condicionais neste caso também. Então, eu vou fazer aqui o pedido de uma nota para o usuário. Então, vou criar aqui uma variável do tipo nota, agora vai ser ponto flutuante, o tipo de dado, e aqui eu vou colocar o input para que o usuário forneça, por exemplo, ó, digite sua nota, tá certo? Aqui agora eu já posso fazer a verificação aqui, ó, por exemplo, com a estrutura condicional que nós temos alinhada no Python. Então eu vou colocar aqui, ó, se nota, por exemplo, nós vamos classificar assim, ó, se nota for maior ou igual a 90, então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, neste caso, né, vou colocar uma mensagem para ele que você tirou A, por exemplo. Você tirou nota A, certo? Se não, aqui eu vou colocar uma estrutura condicional alinhada, vou utilizar o elif. Por exemplo, vamos supor que a nota ela foi maior ou igual a 80, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui um print, que a nota vai ser B, né? Então, print, você tirou, tirou B. Vou fazer outra verificação com o elif, porque agora aqui serão mais de 3 condições, se a nota ela vai ser maior agora que 70, maior ou igual a 70. Neste caso, você, né, tirou C. Print, você tirou C. Vou colocar outro elif, tá certo? Aqui no caso, e vou colocar agora se nota, por exemplo, é maior ou igual a 60. Neste caso aqui, por exemplo, né, você tirou D. Então, print, você tirou D. E, né, se a pessoa ela não atingiu nenhuma dessas notas, agora eu já posso colocar o nosso else por último aqui, né? Porque nesse caso, ela é uma pessoa que tirou A, B, C, D. Ou F agora. A, B, C, D, F. Isso mesmo. Então, se não, né, print. Aqui no caso, eu vou colocar aqui, print, você
tirou I, no caso, já colocando D novamente. Então, se nota for maior ou igual a 90, você tirou A, maior ou igual a 80, você tirou B, maior ou igual a 70, tirou C, maior ou igual a 60, D, e aí, por último, aqui não menos importante, nós vamos ter a estrutura do else, que é você tirou o E, que seria abaixo de 60 pontos. Então, eu vou rodar aqui o código. Por exemplo, a pessoa tirou 45, você tirou o E, né? Rodando novamente, 60, tirou D, 75, tirou C, 85 é um B e, por exemplo, 93 tirou A. Então, dessa forma aqui, nós trabalhamos aí a estrutura condicional aninhada no Python, utilizando, por exemplo, mais de 3 situações. Então, dessa maneira, nós podemos utilizar aí as estruturas condicionais aninhadas no Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês os conceitos das estruturas condicionais aninhadas disponível na linguagem Python, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação em Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!